Marcos capítulo 6, verso 35 a 44, eu vou fazer essa leitura e peço aos irmãos que acompanhem com atenção. Diz assim a palavra: Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: É deserto este lugar, e já avançada a hora, despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: Quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde, e o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou e, partindo os pães, deu aos seus discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, estamos diante do Senhor, entrando no trono da Tua glória por meio de Jesus Cristo, suplicando que a mesma graça que houve em nossa salvação por meio de Jesus Cristo seja derramada nas nossas vidas nessa noite. O que precisamos é o que Jesus nos ensinou com esse milagre, esse grande sinal, isto é, o pão vivo que desce do céu, que nos dá o perdão, a vida eterna, a reconciliação com o Senhor, que nos sustenta verdadeiramente para a caminhada até a glória celeste. Que este mesmo poder que há em Cristo, que esta mesma bondade, misericórdia e graça do nosso Salvador possa ser exercida por Ti nas nossas vidas, para que entendamos a palavra do Senhor, creiamos em Cristo como nosso Salvador e também possamos retribuir das suas bênçãos àqueles que estão ao nosso redor. Eu lhe imploro que o Senhor nos abençoe aqui, cultuando ao Senhor, e abençoe os muitos enfermos da nossa igreja nessa semana. De maneira muito notável e extraordinária, muitos de nós estão enfermos nessa noite e não puderam estar aqui conosco. São muitos, ó Deus, que sequer ousaria contá-los aqui agora, mas que o Senhor os alcance, levando cura, refrigério, levando o Teu suprimento na vida deles, assim como o Senhor fará conosco aqui nessa noite. E eu lhe imploro que o Senhor me ajude a ser fiel na pregação e ajude os Teus servos a serem fiéis em ouvir a palavra, e que isso redunde na glória e na honra do Teu santo nome. É em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Queridos irmãos, como temos visto no Evangelho do Senhor segundo Marcos, Marcos tinha um propósito tríplice ao escrever o Evangelho: ensinar para os seus leitores quem era Jesus e o que Jesus veio fazer e como podemos seguir Jesus. Temos visto que do capítulo 1 até o capítulo 8, basicamente Marcos trata desta mensagem principal: quem é Jesus? Ele demonstrou quem é Jesus através de vários e vários feitos de Jesus, como o perdão de pecados, a cura de um leproso, a cura de um paralítico, entre inúmeros feitos que Jesus realizou e que demonstravam claramente que ele não era uma pessoa comum. Mas nós vimos que no capítulo 6, a fé aqui é demonstrada como algo raro. Vimos que Jesus
prega na sua cidade e lá é rejeitado. Ele não só é rejeitado, as pessoas tentaram matá-lo por ele dizer que ele era o Cristo. Depois nós vimos que Jesus envia os apóstolos e infelizmente dá a eles a ordem de que onde quer que eles não fossem aceitos, já mostrando que eles seriam rejeitados, eles deveriam sacudir a poeira das suas vestes e dos seus pés, mostrando que aquelas pessoas não criam em Jesus e portanto estavam debaixo da maldição de Deus. Depois Marcos nos mostra a morte de João Batista, ou seja, mais um dos pregadores que não foi aceito e pelo contrário, foi morto por dizer a verdade, tal como tentaram fazer com Jesus e tal como estavam tentando fazer com os apóstolos. Então o cenário é um cenário catastrófico, caótico, um cenário duríssimo e um cenário de extrema ignorância espiritual, porque nós vimos que tanto Jesus em Nazaré quanto no texto da morte de João Batista, as pessoas se perguntavam: quem é este? E a ideia deles era que Jesus era João Batista, que ressuscitou, ou que Jesus era um dos profetas antigos, que também haviam ressuscitado, ou um profeta qualquer. Então nós estamos num cenário de ignorância espiritual. Diante disso, nós vimos na semana passada que Jesus ensinou os apóstolos que ele era o pastor compassivo do povo de Deus, ou seja, o pastor prometido no Antigo Testamento e que se compadeceria do povo de Deus. E Jesus ensinou isso através das suas atitudes. O seu maior ato de compaixão, como nós vimos, foi pregar a palavra para os apóstolos e para aquela multidão. Hoje, então, nós vamos ver mais uma atitude de Jesus que ensina algo sobre quem ele é. Este é um daqueles tipos de ensino na Bíblia que se fala pouco sobre o ensino, mas ele está nas atitudes. E é por isso que muitos aqui derrapam na interpretação desse texto, porque estão focando naquilo que é circunstancial e não no que a atitude de Jesus ensina. Para que você tenha um pouco mais de noção do que eu quero dizer, para a gente entrar no texto, certa vez, um pastor da nossa denominação, que é o sogro do reverendo Augusto Nicodemos, é o Franz Leonard Chadwick, que era professor do seminário de Recife. Uma vez ele se deparou com os alunos do seminário fazendo guerra de comida, porque eles estavam cansados da comida do seminário. Qual foi a atitude daquele homem? Talvez a minha e a sua atitude ia ser xingar, não é? Esbravejar. Ele se achegou, entrou no refeitório, pegou um prato, pegou a comida do chão, deu graças e começou a comer. Todo mundo parou, viu aquilo e se arrependeu do que fez. Ou seja, ele não disse uma palavra, mas uma ação que ensinou eles a humildade, o prezar pela providência de Deus, com uma ação. O que Jesus vai fazer aqui também, ele não vai falar para a gente o que ele quer dizer, são as suas atitudes que vão mostrar, e todo o cenário, o que esse texto nos ensina. Então o que Marcos quer nos ensinar com essas atitudes de Jesus narradas aqui? Que Jesus é Deus, o pão vivo que nós tanto precisamos. Jesus é Deus, o pão vivo que nós tanto precisamos. O cenário que nós estamos vendo aqui é Jesus ensinando aquela multidão. Nós vimos que Jesus se compadecia daquelas pessoas ao ensinar-lhes a palavra. O verso 34, que é o contexto do nosso texto de hoje, diz que Jesus estava ensinando aquelas pessoas a palavra de Deus. Mas o verso 35 diz que em declinando a tarde, ou seja, Jesus ensinou àquelas pessoas por um longo período de tempo. Esse era um dos costumes de Jesus, este era um dos costumes dos apóstolos e dos profetas, eles ensinavam por longo período de tempo.
Se você olhar para o Antigo Testamento, você vai ver inúmeros casos que os profetas ensinaram durante um período longo de tempo. Se você olhar para os ensinos de Jesus, por exemplo, o Sermão do Monte, Jesus pregou durante muito tempo. E se você olhar para o livro de Atos, Paulo e os apóstolos pregavam durante muito tempo. É curioso que essa pregação deles, delongada e demorada, é bastante contrária à pregação dos nossos dias, não é mesmo? Quando eu estava preparando esse sermão, eu fui buscar na internet alguns pregadores que o pregaram, e eles pregaram toda a sessão do capítulo 6, do verso 30 até o verso 52 em 25 minutos. Ou seja, um texto ou uma sessão de grande profundidade teológica pregada em um curto período de tempo. Você pode observar que as pregações desses pregadores modernetes aí, da internet, de textos às vezes complicados, duram 20, 30 minutos. A desculpa é que o homem não consegue guardar informações depois de certo tempo. Ora, se Jesus, que é Deus, ele pregou tanto tempo assim, e se os apóstolos tinham o Espírito Santo como nenhum outro, e eles pregavam tanto tempo assim, será que os pastores de hoje são mais certos do que Jesus? É o que a gente deveria se perguntar, não é mesmo? E veja, nós esquecemos que o ensino, ele sempre é aprendido pela aplicação do Espírito Santo. Nós esquecemos que nós queremos encaixotar o Espírito Santo numa redoma de que, olha, a pregação efetiva ela tem que ter 20 minutos, 30 minutos, porque as pessoas cansam. E veja, meus irmãos, que esse tipo de movimento que tem acontecido em relação à pregação, que, como eu citei os exemplos, é contrário aos exemplos bíblicos, tem levado uma igreja a ser fraca. Porque a igreja ela vai crescer em graça, em fé, através de um ensino profundo da palavra. De um ensino da palavra que o autor de Hebreus diz que é comida sólida, não é leitinho. Uma igreja hoje tem permanecido criança por causa dos seus pastores. E isso é uma lástima. Jesus e os apóstolos, como eles entenderam que as verdadeiras necessidades dos homens são espirituais e eles precisam aprender a palavra, e geralmente nós temos pouco tempo durante a semana para fazer, eles sempre ensinavam de maneira longa, aproveitando as oportunidades. Por isso o texto é contundente, ficou tarde, declinou a tarde, um dia inteiro Jesus ensinando aquela multidão sobre a salvação, sobre a vida piedosa. Então, depois de ensinar, veja que os apóstolos perceberam que estava tarde, e eles perceberam que o lugar era deserto, e aquelas pessoas precisavam comer. Veja que os apóstolos estão interessados nas pessoas. Eles não tomaram essa atitude em primeiro momento com uma atitude raivosa com as pessoas. Pelo contrário, eles estão sendo misericordiosos e até providentes para com as pessoas. Elas de fato precisam comer. E aquele lugar não era adequado para a família, era um lugar deserto. Jesus levou essas pessoas para um lugar deserto. Então não era um lugar para eles passarem a noite com mulheres e crianças. Então a ideia dos apóstolos é: Jesus, mande esse povo embora e eles vão procurar lugar para comer, para se abrigar. Eles estão sendo misericordiosos. Mas veja que os apóstolos demonstram com tudo isso também um foco excessivo nas impossibilidades das coisas. Eles estão aprendendo a ser misericordiosos com Jesus? Sim, isso é um ponto positivo para eles. Mas eles ainda não conhecem Jesus tão bem assim. Para eles, a hora avançada, o lugar onde eles estão, geram dificuldades intransponíveis. E por isso eles acham que é mais prudente mandar as pessoas embora. A ideia é: Jesus, mande embora, porque nós não temos como fazer nada em relação a essas pessoas. Elas precisam ir às cidades vizinhas, ir aos lugares vizinhos aqui comprar pão e comer. E aqui eles demonstram então a incapacidade deles entenderem as coisas espiritualmente. Como nós vamos ver na semana que vem, os apóstolos ainda estão com uma certa cegueira espiritual. Eles preocuparam-se com as necessidades físicas dessas pessoas,
Mas ao fazer isso, eles estão reforçando que as necessidades físicas deles eram o mais importante. E esta era, meus irmãos, a ideia corrente daquelas pessoas. Em João 6, como nós lemos na nossa liturgia, Jesus disse para elas: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. João 6, 26, 27. Ou seja, o desfecho desse longo período de ensino e de milagres que Jesus vai realizar é uma multidão que está preocupada muito mais com as necessidades físicas. E os apóstolos estão preocupados também com as necessidades físicas, enquanto aquelas pessoas precisavam de entender o quê? Jesus é o Salvador. E era isso que era importante, que Jesus era o pão vivo que desceu do céu, e é isso que eles deveriam frisar para elas, mas não entenderam isso. Veja aqui então, Jesus, para fazer com que os apóstolos entendessem o erro espiritual deles, Jesus vira para eles no verso 37 e diz: porém, dê vocês mesmos de comer para essas pessoas. Imagine o choque, né? Você tem ali uma multidão de mais de 5.000 pessoas e Jesus vira para você e fala assim: alimente essas pessoas. É lógico que Jesus não queria que de fato eles dessem comida para eles no sentido literal. Mas por que então Jesus deu essa ordem para os apóstolos? Ele está desafiando os apóstolos a entender o que estava acontecendo ali. Lembre-se que Jesus os levou para um lugar deserto, e como nós vimos no último sermão, esse lugar deserto é um lugar de suprimento. No Antigo Testamento, o deserto era um lugar de suprimento, mas como também era um lugar de provação. O povo de Deus foi suprido no deserto, mas também foi provado por Deus no deserto. E o que está acontecendo aqui é exatamente isso. Jesus estava suprindo seus apóstolos no deserto, assim como Israel tinha sido suprido no deserto. Mas agora, Jesus vai provar a fé dos apóstolos, para ver se eles estão entendendo de fato o que está acontecendo na vida deles. Então Jesus está agora provando esses homens. Daí a réplica: vocês alimentem eles, dê vocês mesmos de comer, para que eles vejam o quanto eles entendem quem é Jesus e o quanto eles confiam em Jesus. E a resposta então desses homens vai mostrar o estado espiritual da fé deles, ou seja, aquilo que estava no coração deles, aquilo que eles tinham de entendimento sobre Jesus e sobre o que Jesus estava fazendo. Sendo assim, Jesus não deseja aqui que os apóstolos realizem milagres, que eles façam grandes coisas. Jesus quer que eles se voltem para Ele como alguém que se pode confiar, como alguém que se deve depender. E meus irmãos, o que Jesus está fazendo é o que Deus faz com os seus servos em toda a história bíblica. Deus nos prova no deserto da vida, até a jornada celeste chegar ao fim, ou seja, até chegarmos no novo céu e nova terra. Nossa confiança em Deus sempre será testada por Deus, e é nesses momentos que a verdadeira fé se mostra verdadeira. Convenhamos, é muito fácil, né? Muito fácil ter fé quando as provisões estão em dia, quando as coisas estão bem, quando tudo está caminhando corretamente. Mas a fé mostra-se verdadeira justamente nas provas, nas lutas, quando Deus nos desafia, ou seja, mostre a sua fé. É ali que devemos mostrar a verdadeira dependência de Deus, a confiança em Cristo. Por isso, as provas não são fáceis, mas elas nos fazem crescer. Elas nos fazem ver o nosso coração de verdade e entender mais sobre Deus, sobre a sua palavra, sobre a verdadeira obediência. Veja que é isso que está no Salmo 119, 71. Foi-me bom ter passado pela aflição, porque eu aprendi os teus decretos. Ou seja, o salmista, que é Davi,
pai de Jesus, por assim dizer, né? Ele entendeu que todas as provações que Deus o fez passar na sua jornada para se tornar um rei, e até depois disso, fizeram com que ele aprendesse quem é Deus, a obediência que ele deveria prestar a Deus. E esses homens aqui, apóstolos, agora vão ter que aprender isso. E veja que, apesar deles fazerem milagres, como nós vimos no contexto anterior, e abandonar todas as coisas por Jesus, como eles fizeram, eles ainda precisam muito crescer em compreensão, precisam muito conhecer Jesus. Diz Marcos mais adiante, que eles ainda estavam com a fé embotada para entender quem era Jesus. Então o que Jesus vai fazer aqui, é através dessa bomba que ele joga na mão dos apóstolos, vamos ver se vocês me conhecem direito. Mas veja que os apóstolos vão responder Jesus com uma outra pergunta: iremos comprar 200 denários de pão para esse povo? Em primeiro lugar, esta pergunta, meus irmãos, ela não está num tom tranquilo. Não é uma coisa que você pergunta normalmente a outra pessoa: olha, nós precisamos de comprar pão para comer? Não é uma pergunta assim. É uma pergunta num tom aqui um tanto quanto cético. Quando a gente lê essa pergunta no Evangelho de Mateus, porque este sinal é narrado nos 4 evangelhos, nós vamos ver que o tom dos apóstolos é um tom áspero e não amigável em relação a Jesus. Tal como os apóstolos haviam perguntado para Jesus, ou replicado a Jesus, sobre quando Jesus disse sobre a mulher lá que tocou nele, ele falou assim: quem que me tocou? E eles falaram assim: o senhor está perguntando quem que tocou numa multidão dessa? O tom é esse. O senhor está pedindo a gente para alimentar esse povo desse jeito? E esse é muito parecido com o nosso tom de falar com Deus nas lutas. Geralmente, quando a gente está nessas provas de Deus lá no deserto da vida, nós temos ira, ceticismo no coração, porque nós pensamos o seguinte: se Deus é quem Ele diz que é, nós não podemos sofrer as coisas que sofremos. Nós sempre pensamos o seguinte: olha, se Deus é meu pai, eu mereço mais do que eu tenho. E começamos a achar que Deus é injusto nas provas e que nós podemos e devemos receber de Deus só as coisas boas da vida. Chegamos ao ponto até, de blasfemar contra Deus, de duvidar da providência de Deus. A pergunta dos apóstolos está cheia dessa ira cética, desdenhosa em relação à providência de Cristo. Em segundo lugar, veja que os apóstolos aqui demonstraram a ignorância deles. Como assim demonstraram a ignorância? Eles conhecem a situação, mas eles não conhecem o Cristo da situação. Veja que aqui eles sabem que era preciso 200 denários de pão para alimentar aquela multidão. André e Filipe haviam chegado a essa conclusão e haviam planejado comprar essa quantidade imensa de pão, apesar da impossibilidade. Por isso que a pergunta vem: 200 denários de pão. 200 denários aqui era o trabalho de um ano de uma pessoa. Ou seja, eles chegaram à conclusão de que era preciso uma quantia de dinheiro enorme para alimentar toda aquela população que estava ali diante de Jesus. Mais de 5.000 pessoas, ou seja, era ali, meu amigo, uma cidadezinha pequena dos nossos municípios aí, né? Bastante gente. Só que isso demonstra o desconhecimento deles de Jesus, porque Jesus havia acabado de ressuscitar uma menina, ele havia acabado de curar uma mulher enferma, Jesus acabou de dar fé a um homem de uma sinagoga que não cria em Jesus. Jesus tinha acabado de expulsar os demônios, mais de 6.000 demônios de um homem. Ou seja, todos os dons miraculosos que Jesus acabara de fazer, mais aquilo que Jesus deu a eles autoridade para fazer, e o sustento que deu a eles na jornada deles. Veja, Jesus sustentou os apóstolos na grande jornada de pregação que eles fizeram. Deveriam levá-los a pensar: ora, Jesus pode sustentar essa multidão. Parece que os apóstolos estão aqui com amnésia espiritual, né? Jesus deu autoridade para eles sobre os espíritos imundos que obedeceram.
Jesus deu pão para eles à distância. Jesus parou o vento e o mar, curou uma menina ou uma mulher hemorrágica, ressuscitou uma menina, expulsou um calhamaço de demônios, e agora Jesus não pode fazer nada? Então veja, eles conheciam a situação, mas não conheciam Jesus. E por isso nós podemos dizer que os apóstolos falharam no teste do nosso rei. Parece até Leônidas falando, né? Falharam no teste do nosso rei. Ou seja, falharam ali no deserto. E é interessante que olha o contraste dos apóstolos com Jesus. Porque Satanás tentou Jesus no deserto em relação ao quê? Ao pão. E Jesus, com a sua fé, ele entendeu que o que era mais necessário para a vida dele não era o pão, mas a palavra de Deus que sustentava. E agora os apóstolos, eles falham em reconhecer quem é Jesus e falham em reconhecer que a palavra de Deus era tudo que aquela multidão precisava. E infelizmente, isso que acontece com os apóstolos, acontece com a gente. Frequentemente a gente entra nesse estágio de amnésia temporal das coisas de Deus. Nós esquecemos o que Deus fez na nossa vida. Esquecemos que Deus nos salvou. Esquecemos que Deus foi nos libertando de muitos dos nossos pecados. Esquecemos que Deus já fez grandes coisas sustentando-nos em outros momentos da nossa vida, e nós fazemos o mesmo que eles. Esquecemos e murmuramos. Por isso, os apóstolos deixam para a gente esse exemplo negativo de que nesse deserto de provações, nós deveremos pedir a Deus a aprovação nas lutas, não cair na fraqueza deles. E talvez você pense assim, eu não sou assim. Não, meus irmãos, nós somos fracos como esses homens. O mesmo pecado deles é o nosso pecado. Eles tinham muitas vantagens em relação a gente, e eles fizeram coisas muito maiores do que nós fizemos. Então nós não devemos nos tomar de orgulho de achar que nós não vamos cair como eles. Mas, graças a Deus que nós e eles estão diante de Jesus, não é mesmo? Diante dessa falha deles, o que você esperaria que Jesus faria? Né? Brigaria? Xingaria? Não. Diz o verso 38. Quantos pães tendes? E de ver. Jesus pergunta se há pão. E os discípulos foram levados a ver se havia comida ali. Eles já sabiam que havia comida no lugar, mas eles precisavam saber de quanta comida tinha. E eles encontraram um rapazinho, né, que tinha ali comida, pães e peixes. E veja que Jesus está preparando então o cenário para o grande sinal que ele vai fazer. Interessantemente, no Antigo Testamento, Deus fez isso por diversas vezes. Quando nós olhamos os diversos sinais que Deus realizou no Antigo Testamento, os grandes sinais que glorificavam o seu nome, Deus fazia exatamente isso com o povo. Ou seja, Deus levava o povo a perceber a enrascada que eles estavam. Porque esses homens voltaram com 5 pães e 2 peixes. Ou seja, a resposta deles aponta para a impossibilidade deles alimentarem a multidão com aquilo que eles têm. Havia 5.000 homens, fora mulheres e crianças. O que é isso diante daquele tanto de gente? Nada. Mas a quantidade de comida que nos mostra, em primeiro lugar, essa impossibilidade humana. Essa quantidade de comida está colocando aqui o cenário para mostrar que é um cenário impossível do ser humano, com o seu poder, suplantá-lo. Para os apóstolos era impossível realmente que pouca comida bastasse para tanta gente. Em segundo lugar, isso vai dar a certeza da grandiosidade do que Jesus estava para fazer. Não havia pães escondidos nessa multidão. Pastor, por que você está falando isso? Meus irmãos, infelizmente, dentro da igreja, isso começou não hoje, viu? No século XIX, surgiu um movimento advindo do racionalismo, chamado de liberalismo teológico. O liberalismo teológico visa tirar da Bíblia esses feitos miraculosos que nós não temos como explicar com a razão. Quando os teólogos liberais vão comentar esse texto,
eles falam que Jesus não multiplicou os pães e peixes, que Jesus estava numa posição, que os apóstolos tinham pão escondido e que eles iam passando para Jesus os pães para dar a entender que Jesus estava multiplicando os pães e peixes. É assim que o liberalismo vê esse texto. Ou seja, Jesus não fez nada, era tudo um truque de mágica. Mas Marcos e os evangelistas, eles narram aqui essa quantidade de comida para mostrar o quê? O milagre que Jesus vai fazer, o grande sinal que ele vai fazer, é realmente algo inusitado, inaudito, algo que foge à compreensão humana, é supernatural, está acima da natureza. E ele pode ser comprovado que é algo acima da natureza por esse cenário caótico de impossibilidade humana. E aí veja que Jesus é totalmente contrário, né, aos charlatães dos nossos dias, né? Que chegam aqui e falam assim: olha, alguém aqui está com dor de cabeça, mas Jesus está curando você. Ó, você entrou aqui hoje, você está com câncer, pode ir lá fazer os exames que você foi curado. É totalmente contrário dessas falsas promessas desses homens, que ninguém sabe quem são aquelas pessoas, se elas estão doentes de verdade, se elas têm realmente câncer, e por aí vai, e estão ludibriando pessoas. Meus irmãos, Jesus deixa claro aqui que aquilo que ia acontecer era algo realmente extraordinário. E ainda que nós reformados, meus irmãos, nós não acreditemos que os sinais continuam hoje, os milagres continuam hoje, e nós não podemos duvidar disso. E sempre quando Deus faz esses milagres, é sim nesse cenário de impossibilidade. E eu vou dar um exemplo. Eu conheço um irmão na igreja, e o caso é verídico, viu, meus irmãos? Não estou inventando não. Eu só não vou citar o nome dele, porque nossas pregações vão para o YouTube, e eu não posso fazê-lo. Mas o caso é verídico, que ele foi diagnosticado com câncer no cérebro. O caso dele era gravíssimo. Os médicos falaram: ele vai morrer. Depois que ele fez a cirurgia para tirar o câncer e não conseguiu tirar o câncer, os médicos falaram assim: ó, 6 meses, pode ir para casa, fica tranquilo, aproveita ele, porque vai morrer. Não havia cura segundo a medicina. 6 anos depois, não são 6 meses, né? Esse homem não tem nenhum vestígio de câncer no cérebro dele. O que é isso? Milagre. Os próprios médicos que atendem ele falam assim: meu amigo, você é um milagre, porque não houve nenhum tipo de ação humana que fez isso com você. O que Jesus está salientando aqui é esse cenário de impossibilidade, onde o milagre é mostrado como grandioso, e Deus continua fazendo esses milagres hoje. E veja que Jesus, então, ao mostrar esse cenário impossível para eles, mas possível para ele, mostra que esta é a metodologia de Deus. Os nossos parcos recursos na mão de Deus, ou a nossa falta de recursos na mão de Deus, não impossibilita a ação de Deus. Eu quero que você se lembre, por exemplo, da sua salvação. Sua salvação é impossível para você operá-la. É impossível para qualquer pessoa operar a salvação na sua vida, porque eu e você estávamos mortos em delitos e pecados. Não podíamos fazer nada que acompanhasse ou gerasse salvação. Impossível para nós. Mas para Jesus, até a nossa falta de recurso espiritual é suplantado. Por isso ele disse, ó: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Marcos 10, 27, falando acerca da nossa salvação de pessoas pecadoras. Ou seja, a nossa impossibilidade diante de Deus, nada é. Deus é maior do que a nossa impossibilidade. E esse é o cenário que Jesus descreve aqui. Veja então que diante disso, no verso 39 e 40, Jesus ordena que os apóstolos trouxessem o alimento para ele orar, e eles distribuíssem o povo. Jesus dá uma nova ordem: organizem o povo em grupos. E é interessante, meus irmãos, que esses grupos são organizados de 100 em 100 e 50 em 50. E isso não está aqui de maneira desproposital. Isso é narrado de maneira proposital. Por quê? Se você fosse um hebreu
e conhecesse bem o Antigo Testamento e vivesse naquela cultura, você sabia que aquilo que estava acontecendo era algo que remetia ao passado. Quando Deus tirou o povo do Êxodo, lá no Egito, através do Êxodo, e quando você lê o livro de Êxodo e de Números, o povo andando no deserto, você vai ver costumeiramente o povo sendo distribuído em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. E naquela peregrinação, o anjo de Deus, ou seja, o anjo da aliança, que era o próprio Deus pré-encarnado, ele levava com que a multidão fosse distribuída assim e fosse alimentada assim, em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Então essa ordem de Jesus faz uma conexão ao passado. Aquilo que o povo de Israel viveu lá no Êxodo. Aonde? No deserto. Aonde Jesus está? No deserto. E quem é Jesus? Eu vou mostrar para vocês. Malaquias 3:1 diz assim: eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente, virá ao seu tempo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Essa profecia mostra que Deus viria com o santo anjo dele mais uma vez para o seu povo, mas ele seria precedido pelo mensageiro da aliança, que, como nós já aprendemos no Evangelho de Marcos, era João Batista. Então a maneira de Jesus agir aqui, ele está ensinando para eles, sem palavras, mas com atitudes, que ele é o próprio Deus em carne. O anjo da aliança que sustentou o povo no deserto com maná e com água é Jesus. Quem vai ensinar isso também é Paulo, quando Paulo vai falar da rocha que eles beberam, que era Cristo. Ou seja, Paulo identifica o anjo da aliança com Jesus. Então o que Jesus está fazendo aqui é mostrar, através de atitudes, que o momento que eles estão vivendo é o momento em que o anjo da aliança vem até eles e mais uma vez vai supri-los no deserto. Lembre-se que Jesus descreveu esse povo como ovelhas que não têm pastor. E Jesus está ensinando isso, eu sou o pastor, eu sou o anjo da aliança, eu estou aqui cumprindo as promessas. E é isso que essa atitude dele, aparentemente boba e desproposital, de organizar o povo de 100 em 100, 50 em 50, significa espiritualmente. O anjo da aliança está presente. Então Jesus toma os 5 pães e os 2 peixes, e ele ora. Jesus assenta os circunstantes na relva verde, como era costumeiro se fazer no deserto no passado, e Jesus dá graças. O nosso texto diz abençoou, e João relatou que Jesus deu graças. Então nas narrativas nós temos tanto dar graças quanto abençoar. E veja que Jesus olha para os céus para orar. Essa é uma postura típica dos judeus. Os judeus olhavam para o céu para orar. Nós fazemos o quê? Fechamos os olhinhos, baixamos as cabecinhas e juntamos as mãozinhas, não é assim? Os judeus oravam olhos para os céus, olhos abertos e braços estendidos. Eles não oravam como a gente. E aí Jesus está fazendo isso, tomou uma postura de oração, como um bom chefe do povo de Deus faria no passado. E veja então que Jesus dá graças por esses recursos. E meus irmãos, Jesus dá uma aula para a gente aqui, porque em primeiro lugar, Jesus dá graça pela providência de Deus. Pense bem, 5.000 pessoas, quem tinha comida era um jovenzinho. Você já pensou nisso? É quase uma impossibilidade, Um monte de gente, eram muito mais de 5.000 pessoas, 5.000 homens, e só um jovenzinho tem recursos, pão e peixes. E aí Jesus dá graças por essa providência de Deus, que havia ali os 5 pães e os peixinhos. E veja, meus irmãos, essa aula que Jesus nos dá sobre a providência,
que os recursos das nossas vidas vêm sim da mão dadivosa e providencial de Deus. Nossa vida, meus irmãos, ela é sustentada e ela é completamente gerida pela providência de Deus. O nosso sustento no lar, apesar de vir do nosso trabalho, vem como um fruto da providência de Deus. Ah, pastor, eu trabalhei e ganhei o meu dinheiro, é verdade. Mas de onde veio a vida para você trabalhar? De onde veio a saúde para você levantar e trabalhar? De onde vem o emprego que você está nele? De onde vem o sustento na sua casa? Se Deus quisesse que você trabalhasse e não ganhasse nada por isso, Ele poderia fazer. Se Deus quisesse que você não trabalhasse e fosse sustentado, Ele poderia fazer. Vide o caso do profeta Elias, não é? Que numa grande fome foi levado no deserto e Deus lhe sustentou com carne através de corvos. Corvos. O que Elias estava fazendo para comer? Nada, só ficou parado na beira de um riachinho. A providência de Deus é que nos sustenta. E Jesus aqui dá graça por essa providência de Deus. Em segundo lugar, Jesus dá graça por poucos recursos, gente. Os recursos não eram muitos. E aí veja que isso é contrário àquilo que a gente pensa. Às vezes a gente pensa que a gente tem que agradecer a Deus quando as coisas são abundantes, estão sobejando na nossa vida. E quando as vacas são magras, a gente tem um amplo recurso para poder murmurar. Não, Jesus agradeceu pelos recursos parcos. E esta é a alma piedosa. Você deve se lembrar de Paulo dando graças a Deus por apanhar por Jesus. Paulo dando graças a Deus por estar preso, sem recursos e poder pregar para mais gente. Ou seja, nós devemos dar graças a Deus, mesmo quando os recursos não são aqueles que a gente gostaria. Mesmo quando eles são contrários ao nosso gosto, ao nosso desejo. E então Jesus deu graças. E não só deu graças, o nosso texto diz que ele abençoou o alimento. Ou seja, Jesus abençoou aquele alimento, dando a ele esta capacidade de alimentar uma multidão sendo pouco. Mostrando que esses parcos recursos na mão de Jesus são muitos. O livro de Provérbios ensina isso, né? Que os parcos recursos na mão do fiel com Deus é muito, mas os recursos abundantes na infidelidade não é nada diante de Deus. E Jesus está aqui exemplificando e vivendo isso. E veja então que Jesus vai distribuir esses pães. Meus irmãos, a narração desse milagre é algo muito interessante, porque ele é quase implícito no texto. Não é dito como que foi feito. O que explicação para tudo aquilo? Só diz que Jesus abençoou e foi partindo aqueles poucos pães e peixes, foi dando aos apóstolos para dar aos outros. Mas aqui realmente nós temos um grande milagre. Aqueles poucos pães e poucos peixes jamais poderiam alimentar esse grande número de pessoas. Deus que criou o universo, Jesus Cristo que tem a palavra sustentadora e criadora do universo, é que está fazendo aqueles pães virarem mais pães. Algo que ninguém pode fazer, só Deus pode fazer. E veja que isso está mostrando para todas aquelas pessoas que Jesus não era João Batista que tinha voltado dos mortos, que Jesus não era um profeta qualquer que estava diante deles, que Jesus era o próprio Deus que estava diante deles, porque Deus havia feito isso no passado na vida de Eliseu. Nós lemos aqui na nossa liturgia, lá em 2 Reis 4, 1 a 6 e depois 38 a 44, que por 2 vezes Deus multiplicou os alimentos pelas mãos de Eliseu. E diz o texto de 2 Reis que foi feito segundo a palavra do Senhor. Então não foi Eliseu que multiplicou os pães? Não. Não foi Eliseu que multiplicou o azeite? Não. Quem multiplicou o azeite foi a palavra do Senhor. Quem multiplicou os pães? A palavra abençoadora de Cristo. Ou seja, o que Cristo está mostrando
é que aquilo que aconteceu no passado, com Deus multiplicando os recursos, está acontecendo agora. Só que o Deus que multiplicou os recursos ainda não tinha vindo nos dias de Eliseu, mas agora ele estava ali, presente, em viva voz, em carne e osso. E Jesus está mostrando então, ele é Deus, porque só Deus pode fazer isso. E ele fez isso. E isso, meus irmãos, Jesus está mostrando para os apóstolos. A lição é muito mais para os apóstolos que para a multidão, porque 5.000 pessoas assentadas perto de Jesus, muitas daquelas pessoas não veriam o que aconteceu. Quem viu de fato o que estava acontecendo eram os apóstolos. Ou seja, a lição era para eles. Quem precisava de aprender quem era Jesus? Não era a multidão, eram os apóstolos. Interessante, né? Eu sei que os ímpios precisam de aprender quem é Jesus. O problema é que os crentes se acham doutores em Jesus e conhecem muito pouco de Jesus. Como eu tenho mostrado para os irmãos através desse evangelho, o Jesus da Bíblia é muito diferente do Jesus que tem sido pregado nas igrejas de hoje. Um Jesus bonachão, um Jesus da galera, né? Um Jesus que aceita tudo das nossas mãos. O Jesus da Bíblia é muito diferente. Nós estamos como os apóstolos, precisamos de aprender o Jesus da Bíblia. Tanto que, né, um dos piedosos servos do Senhor no tempo presente diz que se Jesus viesse nas nossas igrejas hoje, a maioria das igrejas expulsaria Jesus e mataria Jesus. E é verdade. Se Jesus começasse a chamar os outros de hipócrita, igual ele fez com os fariseus, não dava nem 2 minutos para alguém tirar uma bazuca lá e dar nele. Dava 2 minutos. Chamar de raça de víbora, ele não estava chamando gentios de raça de víbora, ele estava chamando gente de dentro da igreja de raça de víbora. Eles estavam aprendendo de fato quem é Jesus. Aqui uma lição positiva, né? Jesus é esse Deus que sustenta o seu povo, o Deus que provê para o seu povo. E aí veja que o texto diz: todos comeram e se fartaram. Todos os presentes ali, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, comeram e fartaram. E meus irmãos, isso é importante, porque isso não é um delírio coletivo. Se eles se fartaram, significa que essas pessoas comeram pão de verdade. Eu vou dar um exemplo para você aprender o que eu quero dizer aqui. Imagine que todos nós aqui, né, pegássemos um ônibus e falássemos assim, ó, vão no lugar aí ver um mágico legal dos nossos dias. Aí a gente entra dentro do ônibus, né, e vai assistir o show de mágica. Só que não dá tempo da gente parar e comer. Então a gente vai assistir o show de mágica com a barriguinha vazia. Nós vamos ser enganados muitas vezes no show de mágica, né? Porque acredite, o mágico não consegue fazer o elefante aparecer e desaparecer. Isso é impossível. Só que quando acabar o show, o que nós vamos fazer? Nós vamos querer comer, né? Porque, convenhamos, mágica não enche barriga, ou enche? Eu nunca vi mágica encher barriga. Se mágica enchesse barriga, não era preciso ter tratamento para obesidade, era só colocar os outros para assistir mágica o dia inteiro, né? Estava saciado, emagrecia. Então, mágica não enche barriga. Se essas pessoas comeram e emagreceram, ou comeram e se fartaram, né? Não emagreceram, significa o quê? O estômago delas não foi enganado. Elas de fato comeram. E houve fartura. Mostrando o quê? Jesus não só é o Deus que supre, exercendo misericórdia, mas Jesus é o Deus que sobeja na nossa vida. Ou seja, Ele é mais do que suficiente na nossa vida. E aí veja que Jesus ensinou isso lá em João 6, 32 a 35, mostrando que aquele grande sinal que Ele havia feito, mostra que Ele é o pão vivo que desceu do céu e que nos alimenta. E que se nós comemos dele espiritualmente, jamais teremos fome e jamais teremos sede. Ou seja, ele é um alimento espiritual necessário e que sobeja. Jesus está ensinando para eles então que a realidade espiritual ao que eles estavam envolvidos é:
E inclusive, e sobretudo os apóstolos precisavam de aprender isso, que as necessidades materiais não são as maiores, que as necessidades espirituais, que nós não podemos supri-las, são as maiores, e que Jesus as supre de maneira que sobeja. A necessidade real é salvação, a salvação dos nossos pecados. Quem pode fazer isso? Ninguém, só Jesus. E quando Jesus faz isso, ele faz de maneira que sobeja. A necessidade espiritual, meus irmãos, só pode ser suprida por Jesus. Como ele mesmo disse, os israelitas comeram maná do deserto e morreram no deserto, porque não se alimentaram do pão que desce do céu pela fé. Mas aqui Jesus está mostrando que aqueles que se alimentam pela fé dele vão ter um alimento espiritual abundante, de maneira que eles estão saciados, ao contrário do que a sociedade humana pensa, não é? A gente pensa de que ter uma casa mais legal, ter um carro mais legal, ter roupas melhores e ter mais dinheiro no banco, a gente vai estar bem. Mas não é isso. Não tem rico que vai para o inferno, não? Ou todo rico vai para o céu? Não existe isso, não é? Pelo contrário, Jesus diz que para o rico entrar no céu é mais difícil, né? Por quê? Porque ele se apega às suas necessidades materiais, aos seus recursos materiais. Então só Jesus pode suprir o que é espiritual e eterno. Só Jesus pode trazer saciedade verdadeira. E sempre que Jesus falou dele como pão e como a água, ele mostrou, ele é o pão vivo, ele é a água viva, e ele supre de maneira cabal. E aí, coitado dos arminianos, né? Daquelas pessoas que dizem que a gente precisa suplementar a salvação de Jesus com a nossa fé, com as nossas obras. Ora, eu não sei que Jesus que essas pessoas conhecem, não é o Jesus da Bíblia, porque o Jesus da Bíblia, a salvação é sempre abundante, e ela é sempre completa, e ela é sempre cheia de fartura, ao contrário da salvação daqueles que querem fazer obras para se salvar, que Deus depende da fé deles para salvá-los. Interessante. Você sabia que uma pessoa pode ser salva sem fé na Bíblia? Ah, esse pastor agora é louco, agora nós vamos matar esse pastor. Não, quem mostrou isso foi Davi. Quando o filho de Davi morreu, logo depois de nascer de Batseba, ele disse: eu não vou me encontrar com ele, eu vou para ele, ele não vai voltar dos mortos, sou eu que vou para ele. Ou seja, ele estava falando que ele iria se encontrar com ele na glória celeste. Ou seja, ele entendeu que aquele menino, por participar da aliança, ele seria salvo pela regeneração que precede a fé. A fé é necessária numa salvação ordinária, mas numa salvação extraordinária, como o filho de Davi, e como os infantes já de Ezequiel 14 e o capítulo 20, que mostra que eles estavam queimando os filhos da aliança. Deus chamou aquelas crianças de meus filhos. Deus chama ímpio de meus filhos? Não, ele chama quem de meus filhos? Os eleitos. E como é que aquelas crianças que eram queimadas vivas, tão logo que nasciam, tinham fé? Agora eu aprendi teologia de verdade, né? Nessas bobagens que o povo está falando por aí, não. Então veja só, Jesus sobeja na salvação. Inclusive ele pode salvar as nossas crianças se elas morrerem no ventre, porque a salvação vem dele e é sempre farta. Por isso um comentarista diz assim: Jesus tem pão com fartura, aquele que se alimenta nunca mais vai ter fome. Jesus satisfaz com salvação plenamente. Assim como Deus alimentou o povo no deserto, Jesus alimenta a multidão para ensinar que jamais falta salvação nele. Jesus é o mesmo Deus que multiplicou o azeite da viúva, que multiplicou os pães lá de Eliseu. O mesmo Jesus que transformou a água em vinho é o Jesus que multiplica a nossa salvação. Ou seja, Jesus é bastante para nós. E veja que eles recolheram 12 cestos cheios. A pergunta é: por que eles recolheram 12 cestos cheios?
Na segunda multiplicação de pães e peixes, eles recolheram só 7. Mas aquela multiplicação foi num lugar chamado Dalmanuta, que era uma região gentílica. Jesus está multiplicando pães e peixes aqui dentro de Israel. É interessante, não é mesmo? Porque nós temos lá no Antigo Testamento o povo de Deus sendo representado por 12 tribos. E no Novo Testamento nós temos o povo de Deus representado por 12 apóstolos. Ou seja, esta ideia de Jesus aqui multiplicar os pães e sobrarem 12 cestos cheios é simbólica, mostrando que aquilo que aconteceu com Moisés, de multiplicação e das tribos serem representantes do povo, está novamente acontecendo. Só que Jesus não é Moisés. Jesus é maior do que Moisés. Jesus é o tipo, ou aquilo que o tipo de Moisés apontava. Ele é o antitipo, ou seja, ele é o cumprimento do que Moisés apontava. Moisés era um homem pecador, um homem que precisava da graça como a gente. Mas Moisés, como mediador da aliança, apontava para Jesus. E tudo aquilo que Deus usou Moisés para fazer no deserto, nas multiplicações do alimento, apontava para esse Jesus que faria o mesmo. E Moisés, que tirou as 12 tribos lá do cativeiro, representava Jesus, que agora estava salvando o povo de Deus. Veja, só que Jesus faz melhor. Jesus não tira essas pessoas do cativeiro físico do Egito. Jesus tira essas pessoas do cativeiro espiritual, da miséria da alma, da lama do pecado. E isso é impressionante. Jesus aqui está cumprindo esse tipo maravilhoso. Ele é o maior e melhor do que Moisés, que tira o povo de Deus dos seus pecados, que dá o alimento espiritual que não perece para o povo de Deus. Mas tem uma coisa prática aqui também, e isso é interessante. Você reparou que não teve desperdício? Os alimentos foram juntados nos cestos e não teve desperdício. É curioso que o tempo em que a gente vive há grande desperdício para as coisas, né? As pessoas jogam as coisas fora, assim, dá uma mordiscada num pão, eu não gostei não, joga o pacote inteiro de pão fora, né? Nós vivemos num momento muito comum na humanidade, né, que nós menosprezamos os recursos de Deus através dessa atitude desdenhosa, de desperdício. Quanto a gente desperdiça os recursos de Deus que Ele nos dá? Veja, eu não estou falando dos recursos nossos que nós temos, os recursos de Deus que Ele nos dá. Você vê isso aí, né? Eu me lembro que alguns anos atrás eu morava em Montes Claros, e gente, Montes Claros teve uma seca muito grande. As nossas casas ficavam 72 horas sem receber água. 72 horas sem receber água em casa. Você já imaginou isso? Num calor de mais de 40 graus? Certo? E costumeiramente a gente passava na rua e gente lavando, né? Gente que tem caixa d'água grande, lavando portão de garagem com água numa grande seca. Teve bairro que ficou mais de 10 dias sem receber água. Ou seja, será que isso é fazer jus aos benefícios que Deus nos dá? Será que isso é honrar a providência de Deus que nos sustenta? Eu acho que não, não é mesmo? De maneira nenhuma. E Jesus aqui também dá uma aula, né, dessa vida, que a gente tem que tomar cuidado com os recursos de Deus, não nosso. E aqui eu não estou falando aquele papo de eco chato, né? Eu não sou aquele eco chato, não é isso, né? Tem gente que vai salvar uma baleia e mata um ser humano, né? É o Greenpeace, né? Ou seja, a baleia é mais importante que o ser humano. Não, não é isso. Mas também a gente não pode ser irresponsável com os recursos que Deus nos deu. E por fim, veja que Marcos diz que aqueles que comeram dos pães eram 5.000 homens. E aqui é uma coisa interessante. Por quê? Veja que eles não contaram as mulheres e crianças. Aonde que a gente é levado na Bíblia a ver esse tipo de metodologia? Vou fazer uma pergunta de vestibular para vocês. Quantas mulheres e crianças saíram do Egito? Pastor, não tem isso na Bíblia não, é verdade, não tem não. Foram contados os homens.
Ir para o deserto foram contados os homens. As mulheres e crianças não foram contadas no Êxodo. Interessante. Agora Marcos diz que eram 5.000 homens, e aqui a palavra é homens mesmo, sexo masculino. Não é homens no sentido geral, tanto homens quanto mulheres. Ou seja, é mais um eco, uma alusão àquilo que aconteceu lá no deserto. E veja que esta fala de Marcos, gente, diante do cenário de incredulidade que a gente vive, é muito importante. Por quê? Como eu disse, os nossos dias as pessoas acreditam em alucinações coletivas. Mas 5.000 homens, e fora as mulheres e crianças, é impossível que haja uma ilusão coletiva. De fato, esse número grandioso mostra para a gente, o sinal que Jesus fez foi real. Só que esse sinal, tão grandioso, não era para encher estômago, não era para deixar aquelas pessoas empolgadas, é para que elas entendessem quem é Jesus, para que elas vivessem com fé em Jesus. Era uma atitude que era um ensino, ou seja, era uma grande seta apontando: vocês precisam de Jesus, vocês são ovelhas perdidas, vocês não precisam de pão e circo, vocês precisam do alimento para a alma, que salva vocês. Ou seja, esse grande sinal é a pregação do Evangelho. Homens e mulheres, mortos em delitos e pecados, que precisam de salvação, mais do que qualquer outra coisa, precisam de Jesus. A pergunta é: a multidão entendeu? Não mesmo. Como a gente viu em João 6, essa multidão, na hora que Jesus fala assim: olha, vocês têm que comer da minha carne e do meu sangue, ou seja, ter comunhão comigo, ser como eu sou, foi embora. E os apóstolos, pastor, eles entenderam? Semana que vem você vai ver. Mas a perspectiva não é boa para eles. Que Deus nos ajude. Como viver esse texto? Primeira conclusão que a gente chega é: milagres jamais podem satisfazer o ser humano. Milagre é igual pão. Logo depois a gente vai estar com fome. Você já reparou que hoje nós temos um movimento na igreja em que as pessoas vão de igreja em igreja buscando milagres, saciar a sua curiosidade, os seus sentidos? Mas há pouco movimento na igreja de se buscar igrejas que têm um culto sério, bíblico, pregação expositiva, sequencial e que aponta para Jesus. E que antes de apontar para Jesus, mostra que a gente é pecador miserável e que precisa de Jesus, né? A gente tem pouco isso. Mas é isso que a gente precisa. De uma pregação que mostra para a gente a verdadeira necessidade nossa. A necessidade da alma. Ser salvo por Jesus. Ser alimentado na alma por Jesus. E meus irmãos, quão pouco hoje a gente tem alimentado a nossa alma de Jesus. Quão pouco. Quantas vezes você faz devocional e ora e você sai dali vazio, do jeito que você sentou ali? Quantas vezes você vai num culto e você não aprendeu nada sobre Jesus e saiu dali do mesmo jeito que entrou? Você pode ter aprendido um monte de bobagem, mas aprender sobre Jesus? Muito pouco. E é isso que a gente precisa hoje: Jesus. Segunda aplicação: Jesus é o mesmo Deus do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e o será para sempre. E Ele então é o que nós precisamos para a salvação. Ele é o pão da vida. Você acredita nessa realidade? Se você diz que crê que Jesus é Deus, o mesmo ontem, hoje e o será para sempre, por que a sua vida às vezes não evidencia que Jesus é esse Deus que você fala que crê? Será que a sua vida referenda a fé que você diz ter? Porque Tiago diz: me mostra a tua fé com obras, não é com muito falar não. Com obras. O que são as obras?
a obediência à palavra de Deus. Por isso que nós vimos aqui na parábola dos bons solos, né? Que a maioria dos cristãos são ímpios indo para o inferno. Por quê? A confissão de fé ser ortodoxa não basta. Tem que ter uma vida ortodoxa. É a vida que vai mostrar que a fé é verdadeira. Não é o que você fala, é o que você faz. E a Bíblia então é muito clara que Jesus é o único caminho, a única verdade, a única vida, e que ninguém pode ir a Deus a não ser por Ele e pela vida dele. Ninguém vai chegar no céu de mãos abanando. Ou seja, todo mundo vai chegar no céu por carregar a cruz, por ser como Jesus, por viver como Jesus. Você crê então nesse Jesus? Você conhece esse Jesus? Terceira aplicação: Jesus se compadece do homem. E a maior prova de compaixão de Jesus é a cruz. Ele sofreu ali, meus irmãos, a nossa miséria, a ira de Deus que era nossa, para nos suprir da real salvação, que é ter paz com Deus. Não procure paz nas coisas materiais. Coisas materiais jamais vão te dar paz. É assim que a gente é. A gente pensa, olha, se eu trocar de carro eu vou ser feliz. Você troca de carro e continua infeliz. Agora eu já estou pensando no outro. Se eu tiver aquele celular bacana eu vou ser feliz. Aí você compra aquele celular bacana, lança o outro, que é mais caro ainda. Aí você fala assim, eu preciso daquele ali. Você vive assim? Não está salvo ainda. Não está salvo ainda. Porque quem se saciou de Jesus, jamais voltará a ter fome, jamais voltará a ter... é jamais, não é de novo não. E é isso que a gente precisa na nossa vida. É essa saciedade que a salvação traz. Não é o pão que vai trazer a saciedade. Não é o material que vai trazer a saciedade. É a alma suprida, salva, firme em Jesus. Quarta aplicação. Veja o exemplo tremendo do poder de Jesus. O texto é muito claro em dizer que Jesus alimentou 5.000 homens, fora as mulheres e crianças, com 5 pães e 2 peixes. O texto é muito claro em dizer que só havia esses pães e esses peixes. O texto também é muito claro em mostrar que não havia lugar para ter mais pães e peixes. E a narrativa é muito clara em mostrar que sobrou 12 cestos de pães e peixes. Então tudo isso está reforçando para a gente o quê? Sem deixar a menor sombra de dúvida, nós estamos diante do poder criador de Jesus. Alguma coisa real, sólida, substancial, que não existia, foi trazida à existência naquele momento. Os pães não existiam. Existiam aqueles ali. Os que foram sendo dados não existiam. Então, não tem margem para argumento de dizer que aquelas pessoas tinham imaginação fértil ou estavam sob uma ilusão de ótica. Os cestos jamais iam recolher 12 cestos se esses pães não tivessem sido criados ali por Jesus. Em suma, o que eu estou dizendo para você é que você pode ter certeza que Jesus é o Criador do mundo e que Jesus tem poder e que esse poder que no princípio criou todas as coisas e que agora sustenta todas as coisas ainda está nas mãos de Jesus. E é interessante que esse é o poder que nos salva, porque Paulo disse que aquele que crê em Cristo é nova, a nossa tradução fala criatura, né? Mas o original é criação, ou seja, Jesus continua usando o seu poder criador para nos criar novamente e nos salvar. Quinta aplicação: convém então que todos os verdadeiros crentes entesourem na mente esse poder de Jesus para os tempos de necessidade. Meus irmãos, nós vivemos num mundo maligno. Se você olhar, o mundo está contra a gente. E se você perceber, para você tem um coraçãozinho fraco como o dos apóstolos, e eu também.
Se não fosse pelo poder de Jesus, nós nos desviaríamos do caminho. Mas, ainda que o diabo esteja ao nosso derredor, querendo nos levar a manquejar, a tropeçar e até desistir caindo na tentação, você, entesourando essas coisas na mente, pode meditar na palavra e em Cristo Jesus e dali tirar conforto. O mesmo poder de Jesus é aquele que me guarda hoje, para eu não cair no desespero. Então, diante da vida e de tudo que a gente passa, só tem uma resposta correta para as coisas: Jesus. Então medite nas maravilhas de Jesus na Bíblia, recorde como Jesus criou do nada aqueles alimentos, e quando sua alma estiver saturada das coisas de Jesus, você vai ver que a sua caminhada vai ser mais desembaraçada, como diz o autor de Hebreus. Em sexto lugar, Deus é Deus de ordem. Deus criou o universo com ordem. Jesus separou o povo de 100 em 100, 50 e 50. Então não teve tumulto. Percebeu? Isso mostra o quê? Em primeiro lugar, no culto. Nossa vida no culto tem que ser organizada. Ou seja, o culto tem que ter ordem e decência, foi o que Paulo disse. Então culto não é um lugar de baderna, ao contrário do que algumas pessoas dizem, né? Onde há o Espírito do Senhor há a liberdade. Então vamos pular a bananeira. Olha, onde há o Espírito do Senhor há a liberdade do pecado, não para pecar, não para profanar o culto. Então Deus é um Deus de ordem, e tem que ter ordem e decência no culto. Mas a ordem e decência no culto tem que extravasar na nossa vida. A nossa vida não pode ser tocada numa baderna, a esmo, nem confusão. Não, a gente tem que planejar a nossa vida, e isso honra a Deus. Planejar a vida honra a Deus, tanto que Provérbios diz: o plano do diligente tende à abundância. O plano do diligente tende à abundância. Mas mesmo que você planeje, essa abundância só vai vir através da providência de Deus. Se Deus não quiser lhe dar abundância, mesmo com o melhor plano, você não terá essa abundância, mas terá o suficiente para viver. Por isso a gente não deve se ansiar com essas coisas, saber sempre que o sustento vem de Deus, mas isso não quer dizer que a gente deve viver a vida de qualquer jeito. Não, pelo contrário, Deus é um Deus de ordem. E em último lugar, para a gente ceiar, veja que o milagre acontece nas mãos de Jesus, não é mesmo? Foi Jesus quem orou, abençoou e repartiu o pão. Mas quem distribuiu o pão para o povo aí? Foram os apóstolos. Isso mostra o que? Eles eram cooperadores de Jesus. Por isso que a Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus. O milagre da salvação vem de Deus. Mas quem que tem que ir lá e pregar para o perdido? Somos nós. O milagre de ajudar o pobre na igreja vem de Deus. Mas a ordem para ir lá e repartir os bens, os dons, é para quem? Para nós. Significa o quê? Nós devemos trabalhar na seara do Senhor, participar da sua obra, da sua colheita espiritual. Não deixe isso para lá, irmão. Trabalhe com afinco. Seja um cooperador de Deus, porque isso é um grande privilégio. Jesus precisava dos apóstolos repartir aquele pão? Não. Jesus precisava dos apóstolos pregar a palavra? Não. Jesus precisa de você para alguma coisa? Também não. Jesus precisa salvar alguém? Também não, ele salva o que quer. Então tudo isso é privilégio espiritual. Mas cuidado, porque onde tem privilégio tem responsabilidade. A parábola dos talentos diz que aquele homem que enterrou o talento porque achava o seu senhor severo, se lascou, né? Então não enterre os dons espirituais que Deus lhe deu, não enterre as bênçãos que Deus lhes deu,
Usem como cooperadores de Cristo para o Evangelho avançar, para o reino avançar. Não deixe de trabalhar. O diabo nunca deixa. Que Deus nos abençoe.